estimado presidente, nós temos vários assuntos, eu quero falar sobre política, mas antes, dicas para essa juventude. Participação, primeiro, em ONGs, em terceiro setor. Nós falamos hoje isso como avaliação de currículo. Se eu olhar no currículo, essa pessoa teve alguma atuação voluntária, ela ajudou alguém, é porque ela pode ser bem-vinda na minha empresa. Porque ela é uma pessoa que faz sem esperar receber em troca. Então, a primeira dica é participação em entidades e organizações não governamentais, essa participação, essa atuação. Segundo, eu penso que sim, o jovem deveria ter maior participação na política, né? Discutir as questões políticas, discutir os problemas. Quando eu fui para a reunião da Uni, né? Fui lá assistir a palestra do Fidel Castro, enfim, né? Era um jovem que estava querendo discutir um país melhor, um país sustentável, justo, próspero, e essa participação na política. E a outra, eu acho que buscar cursos, eu sou suspeito, tenho uma empresa de treinamentos. Você, o estimado Ivan Krieger, meu sócio, né? Nós éramos concorrentes, deu muito certo à sociedade. Então, buscar a capacitação, porque hoje o conhecimento dura pouco, que se aprende hoje já pode mudar daqui 2, 3 meses, daqui 2, 3 anos, é muito rápida a mudança. O jovem está dando as cartas hoje? Não acho. O jovem ainda está entrando num processo, talvez ele até, em alguns casos, pode ter sido marionete, infelizmente, pode até achar que está sendo, mas ainda eu acho que ele está... A gente percebe alguns vencedores assim, de sucesso e jovens que realmente se sobrepõem em virtude do poder do dinheiro financeiro, que o momento até tempos atrás agora foi muito bom para se ganhar muito dinheiro, e muitos ganharam muito. Verdade. E aí você vê os deslumbres pelos carrões, pelas lanchas, pelos helicópteros, pelas baladas, pelas namoradas, pelas amantes, por essa coisa toda. A gente vê a coisa meio desenfreada, que às vezes o preço do sucesso custa muito caro. Custa. E cai rápido, né? Essa ascensão é muito rápida, cai muito rápido. Um exemplo disso é que a gente não tem jovem na política, um exemplo, e o outro, o jovem não vota no jovem. Então parece que há uma descrença ali, um descrédulo que achando que o jovem não vai lhe representar tão bem. Então acho que ainda não está na mão do jovem. Já que nós estamos falando na política agora, você foi candidato a vereador, fez 777 votos, que é bastante voto. Muito você voto. pode ter achado pouco voto na época, talvez você fosse merecedor de muitos mais votos. Mas é voto para buscar 777 votos, um candidato a vereador. Como é que foi aquela eleição? Você ficou na suplência, depois assumiu. Como é que você viu a política naquele momento? Primeiro que não vou mais ser candidato a vereador. Isso é um ponto já está fora de cogitação. Mas continua filiado? Continuo filiado. Ao PT, ao Partido dos Trabalhadores, né? Ainda quero dar minha contribuição na política, seja participando, seja discutindo. Eu não queria ser candidato, né? Nós fizemos até um movimento com membros, porque eu era coordenador da convenção aqui. E aí fomos no gabinete do Jailson, eu lembro até hoje dessa cena, o Jailson muito hábil. As pessoas argumentaram para o Jailson, não é o momento agora para o Jean, porque ele está coordenando um evento grande, etc, etc, a JCI. E aí o Jailson usou o argumento, sim, mas a JCI não é para formar lideranças, não é para ela contribuir com a sociedade. Como é que vocês vão tirar dele a oportunidade de ser vereador? Então ele usou todo o argumento que foi usado para tentar não ser candidato a favor. Naquele dia, então, eu saí candidato, não tinha mais volta. Apesar de relutar, porque eu estava como superintendente, nós tínhamos iniciado um projeto e eu queria continuar muito aquele projeto, até que um dia o meu irmão, Tati, professor Tati, chegou para mim e disse, Jean, ou tu sai de casa para pedir voto, ou eu vou pedir voto para outro candidato. Porque ele estava lá trabalhando e eu estava lá trabalhando na Fundação Cultural. Na Fundação e não estava fazendo a política que você, como candidato, deveria fazer. Aí eu disse, opa, falta pouco, isso já era uns 30, 40 dias da campanha. E você se decepcionou? Decepcionei. Sendo candidato, ocupando uma vaga lá durante 4 meses, substituindo um vereador do partido, que foi eleito com o voto de todos, que ninguém se elege sozinho. Sem dúvida. Não, como candidato foi surpreendente. Eu agradeço 700, eu não sei de onde é que vieram esses 777 votos, porque eu não sou muito conhecido ainda nele. Né? Eu sou conhecido em alguns meios, mas não sou uma pessoa muito conhecida. Naturalmente, eu teria que projetar para conseguir talvez mais votos. Eu sou muito grato, eu me surpreendi com o número de votos. Mas, como vereador naqueles 4 meses, primeiro me ajudou a decidir que eu não quero ser mais vereador. Né? Decepção? Decepção. Por quê? Decepção. Eu não tenho um outro estômago. Precisava de outro estômago. Acho que, por mais que a gente ache que as coisas estão lá em cima acontecendo,
de conchavos, até de corrupção, de denúncias que a gente quis fazer e tal, que não andaram, que não, deixa aqui, deixa assim, não mexe. Não muito acerto? Muito acerto, sabe? E eu não estava preparado, eu acho que essa é a palavra. Mas, gozado, vamos dizer assim, o nosso sempre vereador, você ocupou para mim, vai ser sempre vereador. O vereador Tosco, que teve alguns mandatos, né, vários mandatos, 2 ou 3 mandatos, e que foi um vereador que trabalhou bastante, brigou bastante, mas um vereador inteligente. Um vereador inteligente, com cultura, com capacidade. Me falou esse dia, acompanhou aqui o deputado Jailson, num programa que a gente gravou aqui, e ele me dizia, antes de a gente iniciar o programa, Neri, se fosse voltar ao tempo, eu não seria mais vereador nunca. Olha só. Eu tive muitas decepções, mas eu só percebi isso depois que eu fui derrotado. E não estou dizendo isso porque eu fui derrotado. É que só fui perceber as decepções depois de sair do poder. Não, eu não gosto até de citar isso, porque acaba talvez desestimulando outras pessoas, né? E eu, pelo contrário, eu quero estimular o jovem a ter essa experiência, a participar. Os partidos políticos, eles bloqueiam muito o surgimento dessas novas lideranças, porque você era uma liderança expoente dentro do PT, dentro do Partido dos Trabalhadores, como outros, Toiço e Regina, enfim, tantos outros, Mário Miguel, que foram vindo e estão aí, mas você era o mais jovem deles todos. Então você realmente tinha uma futura ascensão na política. Você se decepcionou, mas também deve ter a quebrada de gelo por baixo, não tem? Tem. A fritura não vem? Tem. Quando o cara cresce um pouquinho? Tem, eu acho que tem ninguém gosta de sombra, né? É isso, é. Acho que talvez a gente possa ter feito um pouco de sombra. Não que eu lembro de uma pesquisa que saiu que o nosso nome não era o mais conhecido, mas era o que não tinha rejeição. E para lançar uma candidatura sem rejeição é muito bom, porque você... Isso nas eleições de 2008? Nas eleições de 2008, bem nos primórdios. Que você poderia até ter sido lançado um candidato. Para plantar, né? Para plantar para o futuro. Para plantar, acho que seria muito difícil. E isso acabou não ocorrendo. Não ocorrendo, né? Eu acho que essas... E aí nós, naquele momento, foi um momento de conversa com a família, um momento para discussão, para ver, opa... Porque se não emerge do próprio partido, se nem o partido, de repente, diz, olha, vamos lá, vamos decidir aqui quem será, como será o trabalho, mas ainda haviam dúvidas, e aí não seria bom. Imagina, eu estou dizendo não só do meu nome, mas do nome dos outros que estavam ali na mesa, com muito mais conhecidos que eu, maior história política dentro do próprio partido, e que foram deixados de lado, né? E essa foi uma frustração. É aquela composição com o ex-adversário Jorge Goetti, foi pesado para o partido assimilar aquilo, que foi aliado do prefeito Milton, daí brigou, veio para o outro lado, começou aqueles ataques que na política é comum, mas que não deveria existir, né? Infelizmente, mas é comum, é corriqueiro. Aquilo foi uma lambança, vamos dizer assim, politicamente falando? Acho que sim, acho que tentaram depois consertar e pioraram. E pioraram, né? Então... Acho que esse soneto aí saiu mais destoado posteriormente. Como é que você vê a liderança do Jailson? Foi prefeito, buscou esse mandato durante 3 campanhas, conseguiu se eleger prefeito, perdeu a eleição para o Milton, que estava iniciando na campanha, uma eleição que todo mundo dizia que o Jailson dificilmente perdia, acabou perdendo, mas continua na vida pública, é deputado trabalhador, já reeleito. Como é que você vê a liderança, postura do político Jailson? Deixa criar os filiados subirem, não deixa, bloqueia. Como é que é o Jailson? Como é que é conviver com o Jailson? Como prefeito, como deputado, como líder político? Eu aprendi muito com o Jailson e eu sou um defensor dele em relação ao trabalho. Se alguma pessoa disser que ele não trabalhou, eu vou contestar sempre, porque eu vivi isso. Uma pessoa que não tinha hora, que não tinha dia, que não tinha... Ele estava incorporado essa coisa de querer deixar um legado, deixar um lastro. Mas, por outro lado, também um pouco passando por cima, né? Um pouco desenfreado. Atropelando um pouco as coisas? Eu acho que atropelou, sim, não tenho dúvida. Talvez agora, como legislador, possa ponderar um pouquinho, mas acho que é um pouco do perfil do Jailson. Quando eu perguntei para ele, quando ele me convidou para ser superintendente, eu disse que eu não queria ser assim. E ele disse para mim que na política, para fazer a coisa acontecer, tem que ser um pouco na porrada? Na porrada. E de fato, algumas coisas acontecem só assim, mas nós fizemos um trabalho na Fundação com uma grande equipe que não precisou ser assim. Pelo contrário, nós fomos até apagar um pouco de fogo. Né? Você sucedeu o Guedes? Foi o Guedes, depois o Eldi.
O Eudi, você sucedeu o Eudi, né? Tinha sucedi. muito foguetório naquela época? Tinha muitas encrencas internas? Tinha alguns problemas, né? De egos, enfim. O poder mexe com... Você acha que mexe? Acho que aquela frase é notória, né? A gente vê isso na política. De poder que você conhece a pessoa? Conhece a pessoa, né? A Luísa Helena falava, né? Ela acordava todos os dias pedindo para que isso não subisse para a cabeça e pedindo para Deus não deixá-la se corromper, porque o assédio é diário. Isso a gente sofreu até na Câmara de Vereadores, né? De você tentar se manter com os teus valores, porque tu dar uma pisada fora é rápido, né? Você não percebe. O que na sua leitura, com o período que você ficou lá na Câmara de Vereadores, o que você acharia que deveria mudar na Câmara de Vereadores? Primeiro discutir o vereador, a finalidade do vereador, né? Que é legislar, que é fiscalizar. Eu, prefeito, ia pedir para a Câmara de Vereadores me fiscalizar. Eu ia pedir para cada vereador, olha conta por conta, coisa que não é feito, né? Esse é o papel do vereador. E hoje está se discutindo coisas que não generalizando, né? Mas acabou a oposição, não só em Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil a gente está sentindo que é ruim, né? A oposição enfraquecida e que é ruim, né? Que é muito ruim. Eu sempre acho salutar uma discussão, uma oposição, quando se discute ideias e não pessoas, só faz crescer, só faz evoluir, só faz transcender. Agora, quando fica muito, né, esse controle, essa unanimidade é muito perigosa. O PT e o poder a nível de Brasil, Lula presidente no primeiro mandato, foi um bom presidente, se reelegeu maciçamente, entregou esse governo e elegeu a candidata que ele quis, é a presidente Dilma. Como é que você vê essa correlação do PT com o poder? O caso do Mensalão daí também deu uma desestruturada no partido, mas continuou forte, o presidente Lula muito forte sempre. Como é que você vê isso tudo? Eu personalizou muito, isso foi ruim, né? O fato de ter sido muito... Se personalizou muito a figura do Lula e não do partido. Porque quando você discute partido, você discute projetos. Isso eu acho que foi ruim para o partido. E também essa situação de... Eu não acho muito salutar, Neri, ficar muito tempo no poder. Eu acho que a alternância de poder, ela é benéfica ao município, né? Não tão constante, mas ela vem a crescer quando você troca, você dá oportunidade para os outros mostrarem um pouco do seu trabalho, contempla vários setores. Acho que isso pode ajudar um desenvolvimento de um país. 2 perguntinhas para encerrar. Infelizmente o nosso tempo foi, né? Isso é que nem futebol, já estamos no desconto, vamos dizer, no acréscimo, né? Eles falam em desconto, mas é um acréscimo, na verdade. Os descontos, é um acréscimo do futebol. Governo Colombo, o Rio do Sul, governo Milton. O governo Colombo ainda não mostrou para que veio, eu acho, né? Tenho minhas expectativas do trabalho dele, sim. Confio no trabalho dele, confio na equipe, mas ainda não mostrou para que veio. O governo Milton é um visionário, uma pessoa muito trabalhadora, mas acho que sofre do mesmo mal que o Jailson sofreu, né? Do poder. Eu acho que... Acho que ambos acabaram deixando um pouquinho o poder, né? Perdendo um pouco da sua própria essência. E isso é ruim. Não estou contestando o projeto. Ambos, Jailson e Milton, fizeram um grande trabalho. Sou grato por ser cidadão e ter 2 prefeitos como nós tivemos, ambos. Porém, isso é um mal e tem sequelas. Você foi uma liderança que passou também, eu sou obrigado a fazer essa pergunta que me veio agora, pelas mãos do NOD. Quando prefeito, na época do PDT do Brizola, da qual você chegou a ser filiado, como é que você vê a figura do NOD quando você o conheceu, que levou você para a vida pública? Aí essa é a exceção, né? Essa é uma inspiração. Talvez, por isso que talvez pagou com a vida. Mas é uma pessoa que é a nossa inspiração. Ele não mudou, ele continuou sendo cidadão, continuou sendo um NOD que a gente sempre via na rua, mesmo sendo prefeito ou médico. Então, quem sabe ainda aprendemos muito com o NOD. Estimado presidente do programa, gostaria que você ficasse muito à vontade. Pode retirar da nossa embalagem do nosso fotomassa. Estimado, que maravilha, obrigado. Pode segurar ali que eles dão um close no caneca. Eu gostaria que ficasse muito à vontade de fazer as considerações finais. Estimado, eu quero só lhe agradecer o carinho, parabéns pelo teu programa que sempre discute temas interessantíssimos, coloca as pessoas à prova, me perguntar essas coisas que eu não estava nem preparado, mas aqui está mostrando quem a gente é mesmo, parabéns, por isso tem tanto tempo assim no ar, e
espero que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, jovem de espírito, compartilhando o seu conhecimento conosco, porque o Alto Vale só tem a aprender. Obrigado pela oportunidade. Tá bom, muito obrigado, que Deus te proteja, dê muita saúde, que você possa comer bastante lasanha do sogro, você adora lasanha do estimado Dr. Winfried Guiz, advogado, nosso particular conterrâneo, amigo. Que Deus te proteja, a tua estimada Franciana, esposa, família toda, seu Nena, Dona Emília, os irmãos, que a vida continua. Sem dúvida. E até o próximo sábado nós estaremos aqui de novo. Obrigado.